Olá pessoal, começando mais um Tradição Entrevista, aqui direto dos estúdios do Jornal Tradição Regional, e hoje recebendo mais um pré-candidato a deputado estadual pelo PP, nosso amigo, né, de Canguçu, produtor rural, empresário, aposentado do Banco do Brasil, Cláudio Quevedo. Bem-vindos ao Jornal Tradição mais uma vez, para bater um papo aí sobre futuro aí, pré-candidato aí a deputado pela nossa região. Muito obrigado, Adilson. Na tua pessoa, cumprimentar toda a equipe, tá? Canguçuense aqui, a Lilian, também aqui conosco. E eu tenho o privilégio de estar hoje acompanhado aqui pelo Dr. Álvaro Nilton e pelo Mário Jorge, que faz parte da nossa coordenação de campanha. Mas a satisfação é muito grande em estar neste momento participando desse programa, pela importância que tem o Tradição Regional na metade sul, principalmente na região sul, e principalmente não só pela importância assim da questão geográfica, mas pela qualidade e pela responsabilidade com que vocês fazem um jornalismo muito sério e muito competente. Então, cumprimento e digo com isso da satisfação em ter essa oportunidade de estar aqui para fazer um bate-papo aqui, conversar um pouco a respeito aí da nossa trajetória. Cláudio, agradecemos aí, né, a gente está aqui para fazer isso, divulgar nossa região, né, mostrar os nossos potenciais, né. E vamos começar vou já começar com uma pergunta, até para o pessoal conhecer, quem não conhece ainda o Cláudio. Conta um pouco da tua história política, até chegar a pré-candidato, né, mas a tua passagem, como é que foi, a gente viu aqui no teu currículo que tu é aposentado do Banco do Brasil, produtor rural, é empresário em Canguçu, né? Então contar um pouco para a comunidade aí, como é que foi essa etapa da vida até chegar hoje? Bom, eu sou na verdade, nasci em Piratini, no interior, bem na divisa entre Piratini e Canguçu, a mais ou menos 500 metros da divisa, tá? E talvez esse fato curioso proporcionou que eu hoje sou piratinense de nascimento, canguçuense de adoção e canguçuense por uma bondade, uma outorga da Câmara Municipal de Vereadores, que me outorgou esse título de cidadão canguçuense. E muita gente hoje, as pessoas se confundem, tá? Mas o Cláudio Quevedo é canguçuense ou é piratinense? Sim, mas tem essa... Então tem esse vínculo. E lá no Rodeio Velho, que é uma localidade do interior de Piratini, tá como diz o gaúcho, tá o umbigo, tá? E ali faz parte da nossa história, onde a família, e hoje eu venho trabalhando sempre com a produção primária, onde a gente tem a atividade da pecuária e a atividade agrícola, hoje mais voltada para a plantação do soja. Muito cedo, meus pais se deslocaram para que eu fosse ter acesso ao estudo em Canguçu. E aí fiquei a maior parte da minha vida em Canguçu. Quantos quilômetros dali até Canguçu, da propriedade lá, que é o centro? São 40 quilômetros. Nós estamos localizados a São José hoje, localizado a 40 quilômetros de Canguçu e a 20 de Piratini. Tá? Então, aí fomos para Canguçu. Tá? Muito cedo, com 13 anos e meio, eu recebi um convite e acabei me tornando menor auxiliar de serviços gerais no Banco do Brasil. Olha só. Tá? Então o banco para mim foi uma segunda família, foi muito importante também para a minha formação, não só profissional, mas para a minha formação como cidadão. Tá? Depois prestei o concurso público, passei no concurso e me tornei escriturário do banco. E fiquei em Canguçu aproximadamente 25 anos trabalhando na agência do banco, tendo a oportunidade de exercer todas as funções possíveis, até a função de administrador como substituto. Nesse meio tempo, uma integração muito forte com a comunidade, em vários segmentos, principalmente o segmento do esporte, o segmento do tradicionalismo, tá? E muito cedo fui convidado para ser candidato a vereador. Disputei a minha primeira eleição ali em 1988, tá? E a partir de 89 ali fui até 2000 como vereador na Câmara em Canguçu. Em 97
exerci o cargo de secretário de Agricultura e Pecuária no governo do nosso saudoso prefeito Odilon Messo. Seu Odilon. E depois segui a carreira, fui para o banco, daí rodei, tive uma passagem por Brasília, lá na diretoria de crédito rural. Chegasse a lembrar dele? Sim, em 1994, aí retornei para Canguçu. Depois fui nomeado administrador, e aí Estrela Velha, região Centro-Serra do Rio Grande do Sul, depois Taquari, e em 2012 cheguei em Pelotas. Veio para cá. Aí a primeira investidura aqui em Pelotas foi na agência da Avenida Bento, onde tive o prazer de conhecer, na época, o Dr. Álvaro. Depois dali fui para a agência da Rua Lobo da Costa, dali saí, fui para Bagé, voltei na agência Centro Pelotas, passei pelo exclusivo Pampa Sul, que é o atendimento digital do banco, passei também pela Gereve Pelotas aqui, durante um período, e aí encerrei a minha carreira no banco. Tá? Retornei para Canguçu. Na verdade, a minha base hoje, a atividade rural é Piratini, a residência é em Canguçu. Hoje nós atuamos no mercado do agronegócio, onde nós temos uma empresa de prestação de serviço, assistência técnica, consultoria, projetos de financiamento bancário e assistência técnica e gerencial através do convênio com o Senar. Então, temos esse vínculo. Pós-aposentadoria no banco, passamos pelo Grupo VEL, onde construímos uma amizade muito forte. Furtado? Com Furtado, com Machado. Com os demais sócios do grupo lá do Paraná, de Santa Catarina. E aí fui fazer uma coisa que eu sempre gostei. Primeiro uma experiência no financeiro com consórcio, e depois aquilo que eu sempre gostei, que é vender carro. Sempre gostasse? Sempre gostei, desde novo. E hoje temos uma loja que é a Agro Brasil Veículos, lá em Canguçu, que é um parceiro comercial da Uvel. E, enfim, aí eu resumi mais ou menos a questão da minha atuação profissional até hoje. Por que voltar para a política? E depois voltar pela política sempre pelo mesmo partido, Cláudio? Me filiei com 18 anos, na época era PDS, tá? Nunca troquei, respeito quem troca, às vezes a pessoa não, por algum motivo, e faz parte da democracia, mas eu sempre conseguia ficar dentro da mesma linha ideológica, e até hoje são 40 anos filiados, hoje é progressista. Mas eu te dizia o porquê de voltar. É muito pela questão da boa política. Tá? Hoje se fala muito em velha política, se fala muito em nova política. Eu prefiro falar na boa política. O que é a boa política para mim? A boa política é tu trabalhar por ideal, tu trabalhar para servir a comunidade, tu trabalhar para as pessoas. Tá? E acredito que dá para fazer sempre essa boa política quando tu tem realmente esse senso coletivo e tem essa vontade de ser útil, de trabalhar para as pessoas. Por isso que eu estou voltando depois de 30 anos. A última eleição foi em 1996, exatamente 30 anos depois, hoje na condição de pré-candidato a deputado estadual, né? Claro, a gente precisa, para se tornar candidato, passar pelo processo partidário, pela convenção. Isso passando e dando certo, tá? Estarei 30 anos depois voltando a disputar uma eleição, com esse propósito nobre: servir as pessoas, trabalhar para as pessoas, trazer um pouco da minha experiência também da iniciativa privada, de tudo que a gente adquiriu ao longo da vida, para compartilhar no meio político. Então, eu me considero hoje um novo que está vindo para a política, mas um novo com bastante bagagem, com bastante experiência. Apesar, Adilson, que a gente está sempre aprendendo, tá? E acho que uma das grandes coisas na vida é a gente ter essa humildade de aprender. E se aprende com os bons exemplos e se aprende também com os maus exemplos. Os bons exemplos a gente copia, tá? Dá o seu toque pessoal, e os maus exemplos a gente usa para não fazer igual. Então, esse é o Cláudio Quevedo, muito simples, tá? Mas muito sério e sempre com posição.
falou, Cláudio, a gente estava comentando até nos bastidores aqui a questão da importância da nossa região de lideranças políticas e de nós ter uma região com mais representatividade. A gente viu que ao longo das últimas eleições a gente acaba não tendo essa representatividade. Se tu analisar Pelotas, nós não temos um deputado estadual eleito por Pelotas. Nós temos um deputado estadual eleito por Canguçu, por São Lourenço, né? Por outras regiões, mas por Pelotas não. Por que tu acha que a nossa região não consegue eleger mais candidatos, né? Até agora não elegeu, e que a gente possa, nessa eleição, dar um exemplo, né, de eleger mais pessoas da nossa região, como é o teu caso, que estava trabalhando por uma região sul melhor, por investimento, desenvolvimento. Como é que tu avalia isso e como é que o eleitor pode pensar diferente? Pois, Adilson, quando eu falei sobre a trajetória e eu falei sobre essa questão, faltou dizer que eu também tenho uma residência aqui em Pelotas. Tá? Tenho essa residência, resido, me considero também um pouco pelotense. Hoje o meu filho está aqui fazendo agronomia, a minha filha fez a faculdade de medicina aqui, e eu, ao longo do tempo, a minha formação também foi aqui em Pelotas, como bacharel em administração de empresas. Mas essa questão regional nos preocupa muito, porque historicamente, e vamos falar em representação a nível de Assembleia Legislativa, faz algumas décadas que a gente não consegue comemorar 10%. Pasmem, nós não conseguimos comemorar a eleição de 10% da Assembleia Legislativa. 5 deputados. Tá? Faz vários anos que nós não conseguimos ter 5 deputados. No último pleito, nós tivemos 3 eleitos e nenhum de Pelotas. Tá? Só Pelotas, com o potencial que tem, com o colégio eleitoral que tem, era para fazer esses 3, 4 ou 5. Hoje nós temos 4, porque assumiu um suplente na oportunidade que se elegeu prefeito na região e assumiu um suplente que é de Rio Grande. Temos 4. Vocês acham que é concebível isso? Vocês acham que se justifica? E muito das dificuldades que nós temos na questão de recurso, na questão de maiores investimentos, passa pela pouca representatividade. Vamos para a Câmara dos Deputados. Hoje nós temos aproximadamente 10%. Tá? De 30, são 31 ou 32, me fugiu agora o número, a representatividade do Rio Grande do Sul, nós temos 3, pegando a metade sul. Se nós for pegar a Zona Sul, temos 2. Tá? O Rio Grande e o Pelotas. Aí é muito cômodo, e a gente escuta muitas vezes alguns políticos chegarem e dizerem: mas o eleitor não sabe votar. Eu não penso dessa forma. Eu penso e uma das coisas que eu sempre trabalhei como gestor de equipe e faço na minha vida, diariamente, é procurar liderar pelo exemplo. Tá? Então, é cômodo dizer que o eleitor não sabe votar, tá? Mas a gente precisa, quando se é agente político, tá? Também dar o exemplo. Tá? E o exemplo muitas vezes está faltando, às vezes é o apoio dos candidatos regionais, porque nós temos um modelo político hoje que privilegia quem já tem um mandato. Tá? Quem já tem um mandato, ele tem uma situação muito mais favorável para se reeleger. Como historicamente nós temos essa barreira da pouca representatividade, o que acontece? Os candidatos que são de fora da região enxergam esse nicho aqui na Zona Sul e vêm investir aqui. É importante? Nos ajuda? Com certeza que nos ajuda, porque seria muito pior se nós não tivéssemos esse viés. Mas muitas vezes acaba vindo a sobra. Não vem o bolo inteiro ou a maior fatia do bolo. Tá? E como é que nós vamos quebrar isso aí? Como é que nós vamos mudar isso aí? É importante, e eu cumprimento a imprensa pelo trabalho que está fazendo e tem um papel fundamental nisso, que é conscientizar o eleitor. Mas precisa que os agentes políticos deem o exemplo. E esse exemplo é como? É rompendo barreiras, é acreditando nas potencialidades da região e apoiando os candidatos que têm vínculo com a região. Tá? Porque se não acontecer isso, nunca vai mudar. Tá? Então, importante que o eleitor se conscientize
e que escolha o representante da região sul. Independente de partido. Aí nós temos viés, candidato de esquerda, candidato de direita, candidato de centro, mas precisa... Que vote aqui, né? Que votem aqui. Nós precisamos de iniciativas como a imprensa está fazendo, como a Aliança Pelotas está fazendo agora, tá? A classe empresarial precisa se somar. Tem que se unir, né? Todo mundo se unir. E aí o eleitor, percebendo isso, também fazer a sua parte. E é muito importante votar. Às vezes a pessoa diz assim, tá, mas eu não preciso mais votar. Eu já estou com a idade e não preciso votar. Tá? O jovem, agora não temos, já passou a questão do calendário eleitoral do alistamento. Tá? Mas o jovem de 16 anos, muitas vezes vai dar o seu primeiro voto. Tá? É importantíssimo. Porque a gente se questiona e a gente cobra. E nós somos críticos com relação àquilo que não está bom. A gente muitas vezes precisa mudar para melhor. Mas eu, como agente político, como cidadão, preciso fazer parte disso. E a primeira prova é dar o voto. Tá? Até porque tu vai votar, tu vai acertar e tu vai errar. E tu vai perceber isso depois que passou. Acertando ou errando, participou do processo. Tem muito mais autoridade para também cobrar. Eu acredito muito nisso, Adilson. Oh, perfeito, eu acho que esse é o grande... A gente estava comentando, e a gente vem comentando aqui no jornal, que nós da imprensa temos que cada vez mais... Aí eu falo daquele do bairrismo, né? O bairrismo no sentido de fortalecer a nossa região, né? No processo democrático, se a gente não tiver representatividade na Assembleia Legislativa, na Câmara dos Deputados, nós não vamos evoluir. A gente não vai conseguir trazer projetos bons em diversas áreas da nossa região, até porque, como tu falaste, o bolo vai vir a fatia menorzinha para nós, né? Se vir, né, essa fatia para nós, muitas vezes acaba nem chegando aqui, né? Mas falando um pouco também sobre o agronegócio, né? O município de Canguçu e a região sul, o agronegócio é um dos principais desenvolvimentos da economia, passa pelo agro. E a gente vem ao longo dos últimos anos sofrendo com o agronegócio, na questão da baixa do preço no arroz, na questão da própria soja, de chuva excessiva, seca. Então o produtor ele vem também sofrendo bastante nessa área e vem tentando, como pode, né, se manter no mercado, né, e ser competitivo, né, e pagar suas contas, né. A gente vê que nos últimos tempos aí tem um movimento muito forte, questão do agronegócio, a securitização, pedindo isso ao governo, né, para ter uma avaliação e um carinho maior com os produtores, porque é a base econômica do país. Como é que tu avalia, sendo um produtor rural, vindo de uma base que tem propriedade rural e tudo mais, como é que tu avalia o que precisa ser feito para que as coisas melhorem e que os produtores tenham um pouco mais de descanso no campo, no sentido assim, de produzir e conseguir comercializar? Esse é um problema bastante complexo e a gente tem algumas diferenças dependendo da cadeia que a gente vai abordar dentro do agronegócio. Tá. Mas, em síntese, o produtor rural, além de produtor rural, eu trabalhei muitos anos com o crédito rural e sigo trabalhando hoje na iniciativa privada. Então, a gente acaba conhecendo um pouco de toda essa cadeia. O que eu digo? O produtor rural hoje é um herói. Porque, primeiro, ele depende muito do São Pedro. Tá? E a questão climática está cada vez mais complicada e mais difícil em função do que vem acontecendo com a questão do meio ambiente no próprio planeta. Tá? Então, hoje, nós temos previsão de El Niño, agora para o segundo semestre. Tá? Ainda não se tem uma previsão mais precisa se ele vai ser... rigoroso, qual é o nível de intensidade na região. Mas sabemos que vai ter El Niño. Nos últimos anos, nós temos sofrido mais com estiagem. Se nós pegarmos as últimas 6 safras, no mínimo 4, nós tivemos problemas severos. Estiagem, tivemos também problema de enchente. Que foi uma catástrofe aqui no nosso estado, afetando inclusive quem não tem vínculo com a atividade do agronegócio. Tá? Então, o que acontece? Política governamental. Primeira coisa, como historicamente nós sofremos mais com estiagem, nós precisamos ter mais investimentos e precisamos melhorar as condições no sentido de facilitar os processos para a questão da irrigação. Tá? Isso é importantíssimo para o produtor rural.
A questão governamental. Tá? A atividade rural, ela depende muito hoje do crédito. Tá? Mas não é só o crédito. O que a gente tem visto plano safra após plano safra? Os investimentos para o mitigador de risco, que seria um dos principais para o produtor, que é o seguro rural, ou o programa de garantia da atividade agropecuária, o PROAGRO. Tá? Historicamente vem diminuindo o aporte que o governo coloca para essa atividade. Então vem se tornando mais caro para quem precisa e que, na verdade, todos precisam e deveriam ter um bom mitigador de riscos para a sua atividade. Já que nós não temos, muitas vezes, subsídio para a atividade, tá? O subsídio é apenas no crédito, então, pelo mínimo, o mitigador de risco. Isso vem piorando. A cada ano que passa, vem diminuindo. Quando tu entra na questão da seguradora, tá? Em função do número de eventos adversos que vem acontecendo, muitas vezes a seguradora também está declinando do risco para amparar uma atividade. Tá? Então, esse é um outro ponto. Aí, em função da recorrência das frustrações, depois vamos falar sobre o mercado, tá? Nós temos também a questão do endividamento de grande parte da cadeia produtiva. E quando a gente fala na cadeia produtiva, não é só a agricultura empresarial, a agricultura familiar também passa também por dificuldades. Hoje, para te pegar um crédito, tu depende primeiro de score. Tá? É tudo automatizado e é tudo interligado. Antigamente, a caneta de um gerente de um banco tinha um peso louco. Hoje mudou. É automatizado. Tu precisa ter, o score é o risco do crédito. Tu precisa ter um segundo aspecto, que é limite de crédito. E limite de crédito, a grande maioria dos agentes financeiros, eles trabalham com um limite global para o produtor ou para o grupo, tá? E os limites individualizados, que aí tu vai ter a parte do custeio, a parte do investimento, que é a longo prazo, e a parte da comercialização. Depois tu tens que ter a questão da garantia, tá? Para te oferecer para pegar o crédito. E tem um quarto pilar, que é a capacidade de pagamento. Então, se não está tudo redondinho, não funciona, não aprova e não vai rodar. E cada vez menos gente consegue atingir esses 4 indicadores. O que acontece então? O cara vai para o mercado, ele vai pegar crédito com a iniciativa privada, vai buscar na serialista, só que é uma roda, sim. É um círculo. A serialista também começa a aumentar o grau da sua carteira, né? Tá? E começa também daqui a pouco a ficar mais rigorosa e começa daqui a pouco a não ter também todo o recurso disponível. Tá? Como é que nós vamos resolver isso? É o que está acontecendo agora e tomara que seja aprovado no Senado Federal o PL da securitização. Porque no momento que tu tens a securitização, tu pega esse estoque que está impactando hoje o limite e tu transfere isso para títulos da dívida pública. Tá? Então sai fora do portfólio. Vai resolver a vida do produtor na hora? Não, tu vai resolver o passivo, aquilo que tem para trás. E depois para frente, com a decorrência de um espaço de tempo, vai resolver também para frente. Até porque ele vai ter um espaço, né? Porque ele vai precisar ter um tempo ali para retomar a um risco melhor, mas ele vai ter liberado a questão do limite de crédito e daqui a pouco também vai ter liberado alguma coisa da questão de garantia. Então, a securitização hoje é importantíssima e para quem não é do meio rural precisa ter um entendimento. O produtor não está negando dívida. O produtor quer pagar as dívidas, só que para pagar ele precisa ter condições. E para ele ter condições, ele tem que sobreviver. E para ele sobreviver e continuar na atividade, o governo precisa ser sensível, o governo precisa dar essa oportunidade. Por isso que a securitização é importantíssima. Ah, mas eu não sou produtor rural, o que eu tenho a ver com isso? Tudo. Porque quem vai produzir o alimento que vem para a nossa mesa, é o produtor rural. Se a atividade rural tiver o consumidor vai pagar por isso. O consumidor paga a conta, tá? E a nossa região sul, ela é eminentemente agrícola. A nossa principal vocação
é o setor primário. Então está tudo interligado. Se um campo vai mal, a cidade vai mal, porque não gera renda, não gera riqueza no comércio, não vai ter receita. Não tem troca de dinheiro. Então está tudo interligado, isso é uma questão fundamental. Então nós precisamos também ter pessoas que conheçam e que possam defender e interagir para que as coisas aconteçam de uma forma um pouco melhor para o produtor rural, porque vai refletir em toda a cadeia da economia regional. Perfeito. Falamos do agro, já vamos entrar na parte da saúde. Eu acho que a saúde também são pilares importantes de uma sociedade que faz o desenvolvimento e acolhe as pessoas. Saúde também é um grande problema, sempre foi um problema na região. A gente, né, tem agora a possível, né, chegada do pronto-socorro que foi anunciado em Pelotas, que atende a região. Mas a saúde é sempre um desafio, acho, para as lideranças políticas, e também a gente precisa ter voz ativa sobre saúde para melhoramento da saúde em todos os âmbitos, né? Tanto na preventiva, né, como após, né, nos hospitais, nos bairros, né? A gente estava falando aqui também, né, dessas UPAs, elas chegar em lugares que elas não estão ainda. Como é que tu avalia isso, sendo eleito deputado, como trabalharia com isso, Quevedo? Pois a questão da saúde ela é fundamental, né? Porque eu até digo assim, ó, saúde e educação, tá? Existe uma ligação muito grande entre as duas áreas, porque tu precisa ter saúde para te ter condições mínimas até para te buscar a tua formação e o teu aprendizado. Então, caminha junto. Em termos regionais, nós sempre, apesar de nos últimos anos ter havido um avanço, nós temos várias especialidades hoje que são tratadas em alguns hospitais de municípios menores aqui da região. O exemplo é Canguçu, o exemplo é Piratini, como referência. Rio Grande tem uma referência forte na região, Pelotas, por ser, junto com Rio Grande, as cidades maiores, ser o polo. Então, vem acontecendo alguma coisa, mas precisa acontecer alguma coisa a mais. Vamos pegar um exemplo de Pelotas. Hoje nós notamos com os novos empreendimentos imobiliários aqui, que são vários, que é uma coisa boa que está acontecendo em Pelotas, mas tem uma expansão para o lado, por exemplo, para o lado do Laranjal. Tá? É necessário investimentos maiores na área da saúde lá, por exemplo, necessário ter UPA, ter estrutura para aquela região. Isso tem que ser buscado. É uma questão municipal? É uma questão municipal. Mas as questões do município, muitas vezes, elas se confundem e dependem muitas vezes do recurso estadual e muitas vezes do recurso federal. E aí entra a importância também de ter a representatividade. Na Assembleia. E o maior investimento que pode se fazer em saúde é prevenção. Tá? Esse é o maior investimento. É muito melhor tu investir, botar dinheiro para prevenir, do que depois tu ter que remediar. Porque quando tu vai remediar, às vezes é tarde. Às vezes é uma vida que se perde. Tá? Então, é mais ou menos também nessa linha aí, Adilson. Falando nessa questão de saúde, falando um pouco de educação, e temos o esporte, né? Quer ver? Tu és uma pessoa que sempre trabalhou junto com o esporte, né? Sempre foi uma referência no esporte. O esporte também é uma alternativa, né, de tirar muitas vezes, né, principalmente nas cidades maiores, como aqui a nossa, de Pelotas, né, de dar educação através do esporte, né, e fomentar essa atividade esportiva, né. Nossa região tem essa vocação também, né, com os times de futebol. O futebol colonial é muito forte, né, em Canguçu, em todo o interior aqui de Pelotas, né. Como é que tu avalia também a questão do esporte? Tipo, a gente eu acho que teria que ter um olhar mais forte para o esporte para, né, investir mais nessa atividade. Com certeza. Eu até em vários momentos da minha vida, ocasiões às vezes de ser convidado para fazer alguma palestra, alguma coisa, e mesmo que fosse, por exemplo, na área financeira, ou na área da economia, ou no próprio agronegócio, mas eu sempre fiz um link e uma referência à questão da importância da formação das crianças e dos nossos adolescentes. E aí eu sempre costumei dizer, porque eu acredito muito nisso, primeiro, a família é a base de tudo. Então, quando se consegue ter uma família bem estruturada, tu já começa bem. Depois vem a escola com qualidade e podendo ser essa extensão. Melhor ainda,
Depois tem mais algumas coisas que tu pode agregar. Por exemplo, uma religião. Eu defendo sempre uma religião que seja cristã. Tá? Independente aí do credo, da preferência, mas uma religião cristã. Tu consegue dar noções para essa criança se transformar num adolescente com bons princípios. E aí vamos complementar com mais duas coisas. Tradicionalismo. Quem tem a oportunidade de botar uma criança, botar um jovem dentro de um CTG, tá? Ele vai começar a conhecer a nossa cultura, começar a conhecer as nossas origens e vai começar a se desenvolver culturalmente e artisticamente. E para complementar isso, eu cito o esporte. O esporte muitas vezes é o caminho que às vezes tu evita de uma criança ou de um jovem ele ir para o caminho das drogas, por exemplo. Tá? E o esporte também é saúde. Então o esporte ele vincula a educação e vincula muito forte a saúde. A minha vida inteira eu participei sempre desse meio aí que eu acabei de falar agora. Fui jogador, fui atleta há muito tempo. Encerrei agora, o ano passado, as minhas atividades no Sênior do Cristal, lá no Campeonato Colonial de Canguçu, mas continuo ainda. Tá ativo lá na... Então, assim, ó... É treinador. ainda não, mas talvez seja um caminho disso. Mas tudo que a gente puder fazer, incentivar e colocar de recurso dentro dessas áreas, o retorno é muito grande. Então, pode ter certeza, sim. Tu me perguntou o que aconteceria se eu realmente conseguir me tornar candidato e se vir a me eleger depois, que são consequências dessa etapas depois desta etapa atual, que é a pré-candidatura. Tá? Com certeza, nós vamos investir bastante nessas áreas e apoiar principalmente as entidades que fazem a atividade do esporte, a associação de bairro, a associação de agricultores, as comunidades. A gente vê, né, Cláudio, o atletismo, né, o pessoal de bicicleta, né, atividade de saúde, e aí que a gente entra, como a gente falou, né, tá ligado ao esporte, a saúde e a educação, né? Sem dúvida. E os CTGs, né, os pequenos também. Os CTGs, né, as atividades artísticas, né? Então, é um complemento, e um complemento bom, porque isso traz qualidade de vida. Qualidade de vida. Outro tema importante que eu acho que a gente tem que abordar e falar, né, até para ver o teu posicionamento, é a questão dos pedágios, né? A gente faz pouco tempo que a concessão da Ecovias aí terminou agora em março e foi comemorado pela região essa concessão, o término dela. E logo depois veio uma nova proposta, né, da NTT num modelo que não agradou a comunidade regional. Como é que tu avalia a questão dos pedágios, né? Tu acha que é importante ter os pedágios? Tem um grupo, né, que está trabalhando aí que é contra o pedágio totalmente, não quer o pedágio na região. Como é que tu avalia o desenvolvimento da região com o modelo de pedágio que querem colocar e como isso vai agregar o desenvolvimento de uma região que tem um porto? Muito bom o teu questionamento, porque essa hoje é uma das pautas, talvez uma das mais importantes aqui para a região. Primeiro, não dá para admitir, quase 30 anos, pagar o pedágio mais caro do Brasil. Isso é um absurdo. Segundo, quando tu vê os governos quererem trazer uma proposta que num primeiro momento ela parece ser interessante. Mas vamos ter um custo mais baixo. Mas tu começa a analisar e começa a comparar um modelo tradicional com o outro, e na minha modesta opinião, passagem livre, que é o free flow, tá? Ele é pior que o outro. Primeiro, o modelo tradicional ainda gera emprego. Sim. Esse outro não gera emprego. Esse outro traz por trás duas indústrias. Primeiro, a indústria da tagzinha, porque tu vai acabar te obrigando a adquirir um outro produto para te ter uma facilidade para pagar. Segundo, vem a indústria da multa. Porque quantas pessoas vão ter... Tem as pessoas que vão ter dificuldade, que não vão ter ali a cabine para fazer o pagamento, não vão saber, vão ter dificuldade para buscar o meio depois para pagar,
E vai ter aquelas pessoas bastante ocupadas que vão esquecer de pagar. Aí quando tu vê, vem uma multa. Quando vê, tu perde os pontos na carteira. Teu carro vai ser recolhido. E quando tu vê, tu ainda está enrolado com uma coisa. E aí 14 praças, 14 pórticos, melhor dizendo, tá? Vai pegar a área urbana, aí tu pega no entorno de uma cidade. Daqui a pouco a pessoa precisa sair na BR para facilitar um acesso e quando vê está passando num pórtico. Acaba tendo que pagar. Tem a questão dos caminhoneiros que transportam, a questão do adicional do sobre-eixo, tá? Tem assim, algumas questões que na minha visão, o que parece ser barato se torna mais caro. Tá? Precisaria pedágio? Nós já pagamos no IPVA dos veículos, já tem uma previsão de uma parte do imposto que é para a conservação das rodovias. A gente acaba sendo induzido a pensar que o pedágio é um bom negócio. Por quê? Porque a gente vê assistência de saúde, assistência médica de boa qualidade, onde tem as praças de pedágio, e tu vê muitas vezes uma rodovia mais bem conservada. E aí tu acaba achando assim, mas é bom ter o pedágio, porque eu vou ter serviço de qualidade, eu vou ter um guincho, tá? Eu vou andar numa rodovia boa. Isso chama-se omissão do Estado. O Estado tem obrigação de garantir um direito constitucional, que é o direito de ir e vir. Está na Constituição. Tá? Com qualidade. E a qualidade passa pela boa rodovia e passa pelas assistências adequadas. Então, eu sou radicalmente contra o pedágio hoje. Chega de ser explorado. Vamos fazer uma análise política. Será que parte disso aí não é porque nós temos aqui o menor contingente populacional e o menor número de eleitores? Será que um pouco disso não passa? Vai ter desgaste? Na Zona Sul tem um desgaste menor, tem menos gente para votar, menos gente para cobrar. Porque aí tem outra coisa que vem por trás disso aí. Nós temos uma defasagem de grandes investimentos na estrutura regional. Tá? Eu sempre vou defender e sempre vou ser a favor. Nós precisamos, por exemplo, da segunda ponte em cima do Rio Jaguarão, da ligação do Brasil com o Uruguai. Isso é uma necessidade. Nós precisamos buscar a ligação Rio Grande-São José do Norte. Nós precisamos de outras obras maiores no contorno, a duplicação da 392 daqui de Pelotas, pelo mínimo até o entroncamento com a 471, passando Canguçu. Essa estrada aí é acidente em cima de acidente, são vidas que estão se perdendo, tá? Nós precisamos trazer esses investimentos. Aí daqui a pouco uma mente inspirada lá, vamos pensar em botar a praça de pedágio e vamos prever grandes obras, investimentos com o recurso do pedágio. Para aí um pouquinho, vamos respeitar o cidadão da Zona Sul, tá? Esses grandes investimentos quem tem que fazer é o governo, não é nós sermos penalizados mais uma vez e pagarmos do nosso bolso as grandes obras. As grandes obras precisam acontecer com o recurso dos governos. Respeite o cidadão da Zona Sul. Já chega a carga tributária, que é um horror o que a gente paga. Já chega a exploração que a gente passa. Tá? Pelo menos nós queremos dignidade. Não queremos pagar o pedágio mais caro do Brasil, seguir pagando. Totalmente contra os pedágios, Adilson. Estamos chegando para o final, Cláudio, da nossa entrevista aqui, né? A gente falou de vários assuntos importantes da nossa região e pautas que tu defende, pautas que tu, né, aborda. Considerações finais dessa tua caminhada aí como pré-candidato, né, a deputado estadual. Te deixo aí para te falar com o nosso público aí dessa caminhada aí que está só começando, né? Agora eu quero falar de uma coisa chamada gratidão, tá? E quero falar com amor no coração. Independente
do que aconteça para frente. Eu já me considero um vitorioso pelo carinho, pelo respeito, pela forma atenciosa com que as pessoas conversam comigo e me recebem. Então, muita gratidão, muito agradecimento, muito reconhecimento da minha parte por essa forma como eu estou sendo recebido quando vou apresentar minhas propostas e por essa forma que as pessoas estão dizendo para mim, que estão acreditando que nós precisamos trabalhar para mudar a realidade, principalmente buscar essa maior representatividade da nossa região sul. Então, o que eu quero dizer para quem está nos assistindo? Escolham os representantes da região, independente do partido político, independente da classe que representa, mas olhem assim para quem tem potencial de eleição, tá? Escolham um representante regional e vamos começar a quebrar esse paradigma e aumentar a nossa representatividade regional. Quem se agradar das propostas do pré-candidato Cláudio Quevedo, tá aqui, uma pessoa simples, acessível, que eu espero ter o privilégio de passar na convenção do meu partido, depois poder me tornar um candidato a deputado estadual. Tá? Tem outras pessoas também com bastante qualidade. Então, vamos escolher os nossos representantes e vamos trabalhar para aumentar a nossa representatividade. Obrigado, Adilson, obrigado ao Tradição Regional pelo espaço e o meu encerramento é esse, falar para as pessoas com carinho, com amor, agradecendo a forma como estão nos acolhendo. Cláudio, nós que te agradecemos aí pela contribuição, né, dessas falas, né, a nossa comunidade, a nossa região aí, na importância, né, mais uma vez, de o cidadão ir votar, né, e escolher pessoas da nossa região, que eu acho que é o fundamental para nós se desenvolver e nós crescer e poder sonhar e deixar de dizer que nós somos uma região menos privilegiada, uma região que é esquecida, né? Se todo mundo se unir e fizer essa diferença, né? Todos, como a gente falou no início, as entidades, todo mundo se unir, a gente vai ter uma região com certeza mais desenvolvida e com mais oportunidades para todos nós, né? Então, obrigado mais uma vez. Hoje falamos com o nosso amigo Cláudio Quevedo, pré-candidato pelo PP, pela região sul aqui, é de Canguçu, né? Falou que é de Canguçu, Piratini, Pelotas, é da nossa região, né? Grande empresário, também produtor rural da nossa região. Obrigado mais uma vez e até o próximo programa com mais um Tradição Entrevista.